Olá pessoal, meu nome é Rafael Mamed e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre funções. A função é uma forma de modularização de código e de desvio do fluxo, porque quando você cria uma função, o fluxo normal do código, que é ser executado linha após linha, ele vai ser alterado, porque se você tem a chamada de uma função, ele vai primeiro executar essa função, então se essa função estiver lá em cima no seu código, ele vai lá em cima, executa essa função e depois volta. E a razão de utilizar funções é o reaproveitamento de código, porque se você tem alguma utilidade do seu algoritmo que seja utilizada várias vezes, não tem necessidade de você reescrever aquilo todas as vezes que for necessário. Você simplesmente cria uma função para aquilo e chama todas as vezes que for necessário. Aqui no nosso curso de Python, vamos criar um novo arquivo com o nome de funções.py. A sintaxe e a forma de definir uma função é a partir da palavra-chave def seguida do nome da sua função. Por exemplo, aqui uma função com nome de soma. Poderia ser qualquer nome arbitrário. E aí você abre e fecha parênteses, aqui dentro viria os argumentos, os parâmetros na verdade, mas a título de exemplo, vamos começar com uma função sem parâmetros. Então você coloca dois pontos e abre uma nova indentação aqui para a linguagem saber que você está dentro da função. Então é muito importante essa indentação. Uma coisa que pode ser inserido no começo dessa função aqui, no começo do escopo dessa função, é uma docstring. Nada mais é do que uma string que é inserida aqui para representar o que essa função faz. Então, se o programador estiver utilizando uma biblioteca externa com várias funções, ele consegue saber qual que é a funcionalidade de determinada função somente a partir dessa documentação string, sem necessidade de ler totalmente o código e entender o que está acontecendo. E normalmente essa documentação, essa docstring, é feita a partir de três aspas duplas, porque desse modo você consegue escrever uma string com mais de uma linha, então você consegue dar enter e continuar escrevendo. Então vamos escrever aqui, por exemplo, função que soma dois números. Então só a partir dessa string o programador consegue saber o que aquela função está fazendo, de uma forma que eu vou mostrar posteriormente. E dentro da função a gente pode ter outras funções, variáveis, chamado de método, chamado de funções, como se fosse um programa mesmo. Então, por exemplo, vamos criar uma nova variável aqui, que vai solicitar para o usuário digitar um número, digite A, e como a gente quer fazer uma operação numérica, é necessário que isso seja convertido para o tipo inteiro, porque a função input, ela nos retorna sempre strings. Uma variável B, e agora a gente pode mostrar a partir da função print, usar uma fstring, A mais B é igual a mais B. E terminando nossa função, a gente precisa retirar essa indentação e voltar para o programa principal, né, que vai ser no começo da linha. A gente pode chamar essa função simplesmente a partir do nome dela e abre e fecha parênteses. Executando esse código, digite A, 5, B5, 5 mais 5 igual a 10. Então vocês podem observar que ele executou. Se a gente tivesse uma outra linha de código aqui, por exemplo, print olá, ele vai entrar na função e somente depois que ele terminar a execução dessa função, então ele fez um desvio do fluxo aqui, ele vai executar essa linha. Então vocês podem observar como que é o funcionamento das funções. E a forma da gente obter essa docstring é a partir do nome da função que a gente deseja. Então a gente utiliza o operador ponto, que é como se a gente estivesse chamando algum método ou um atributo dessa função. E a gente passa o atributo underline, underline, doc. E esse underline, underline, doc é sobrescrito com essa string. Vamos comentar aqui para ele não executar essa função. E vocês podem observar que ele nos retornou essa documentação string, nos informando o que essa função faz, sem necessidade de a gente ler o código e entender o que está acontecendo. Então isso aqui é muito interessante para o programador utilizar. Agora a gente pode fazer uma função com passagem de parâmetros, para a gente ver como que funciona. Vamos fazer uma função de potenciação. Então ela vai receber a base e o expoente, dois pontos e a indentação, que é muito importante. Para a gente fazer a potenciação, a gente vai precisar de um laço de repetição, porque a base vai ser multiplicada n vezes, sendo que o n vai ser o expoente. Então a gente precisa de um contador aqui para a gente ter um controle do que está acontecendo. Vamos criar um contador aqui, a variável i, começando com 1. O resultado tem que começar com o valor da base, porque ele vai ser sempre multiplicado no próprio resultado. E agora a gente faz um laço de repetição aqui, pode utilizar um while mesmo. Enquanto esse valor i for menor que o expoente, o que a gente faz? A gente vai pegar o resultado, vai multiplicar o que já tem no resultado e a base. E a gente não pode esquecer de acrescentar, a cada vez que esse laço de repetição for executado, mais um na variável i. A gente pode fazer assim, que vai ser uma forma mais simplificada, mas isso aqui que está acontecendo é isso daqui que está
sendo feito. Aqui também poderia ser utilizado isso e evitaria de reescrever o resultado aqui. Então a gente poderia fazer isso da seguinte forma. Mas aqui, como é vezes, a gente colocaria vezes. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o resultado e está atribuindo resultado vezes base. É a mesma coisa que estava sendo feita anteriormente. Vamos deixar aqui nesse aqui, dessa forma, para ficar uma forma mais resumida. E após esse last repetição, a gente pode mostrar o resultado para a gente ver se foi feito corretamente a potenciação. Vamos chamar a função com 2, 6. Então vocês podem observar que foi feito corretamente a potenciação, porque multiplicou 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, já que o expoente é 3 e a base é 2. E é muito importante a gente passar aqui, na hora de chamar a função, os argumentos na ordem, porque aí ele vai identificar que o 2 é a base e o 3 é o expoente. Mas se a gente quisesse passar a chave também, a gente poderia fazer da seguinte forma: base igual a 3 e expoente igual a 2. Então a gente inverteu aqui, vou colocar 2 aqui e 3 para o mesmo resultado do anterior, para vocês verem. Então ele teve o mesmo resultado, só que aqui a gente passou agora a chave daquele parâmetro, e quando a gente faz dessa forma, não é necessário fazer da ordem que está lá. Então a gente consegue fazer uma ordem não necessariamente a mesma que está aqui. A gente pode ter também retorno de valor em uma função, por exemplo, vamos fazer uma potenciação com retorno, que vai ser a mesma coisa que está sendo feita nessa função, mas que em vez de mostrar na tela, ele vai nos retornar o valor. Base expoente, então ele vai ser praticamente a mesma coisa, só que em vez de mostrar, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar. Então a gente utiliza a palavra-chave return e o nome da variável que a gente deseja retornar. Se a gente chamar essa função, potenciação com retorno, aí uma coisa interessante é que a gente pode ter também parâmetros com valores default. E sempre que a gente tiver parâmetros com valores default, eles devem vir, por exemplo, se eu colocar um valor aqui 2, então quer dizer que se eu não passar nenhum valor para essa base, ele vai assumir que vale 2. Só que em Python, se eu passar um parâmetro padrão aqui para a base, todos os parâmetros que vierem depois dele, na direita, também tem que ter valores padrões. Então, se a gente colocou aqui na base igual a 2, a gente precisa colocar o expoente em algum valor, porque senão ele não vai executar. Se a gente fizer assim, potenciação com retorno, só que como ele vai retornar um valor, a gente tem que atribuir para uma variável, por exemplo, valor, porque essa função vai nos retornar um valor que vai ser armazenado nessa variável. Mostrando esse valor, então vocês podem observar que ele fez a conta, então ele fez 2 elevado a 5, mas sem a gente passar parâmetro nenhum, ou seja, ele assumiu que seria esses valores. E quando a gente utiliza valores padrão, como já foi dito, todos os valores da direita, que vem depois daquele parâmetro, tem que ter também valores padrão. Mas aqui na base, por exemplo, a gente poderia tirar o valor da base, só que aí ele pede que seja obrigatoriamente enviado esse valor. Então ele dá um erro aqui, nos solicitando que esse argumento base seja enviado. Então a gente colocar aqui, por exemplo, 1, vai ser 1 elevado a 5. E se a gente passar algum outro valor, por exemplo, 2 elevado a 3, ele vai substituir o valor default, o valor padrão que esse expoente está recebendo, pelo 3.